Boa noite. A Polícia Civil desarticulou um esquema milionário de sonegação de impostos aqui em Minas e em outros estados. O grupo concentrava as ações na região metropolitana de Belo Horizonte. Para cometer os crimes, os golpistas criavam empresas de fachada. De acordo com as investigações, os prejuízos aos cofres públicos ultrapassam os 100 milhões de reais. Foram utilizados catadores de papel como laranjas para a criação de empresas fictícias com o intuito de sonegar tributos. Essas empresas elas vendiam, mas só no papel, né, só a nota fiscal, na realidade não havia circulação de mercadoria, com o fim específico de gerar crédito para essa empresa que é o objeto principal da nossa operação. De acordo com os integrantes da investigação, o esquema fraudulento beneficiava primeiramente a empresa Wargo Reciclagens e pelo menos outras 3 que atuam no ramo de papel e plástico. Essa investigação se iniciou no âmbito do Ministério Público e Polícia Civil a partir de denúncias anônimas que foram encaminhadas por concorrentes dessa empresa lá na cidade de Contagem, dizendo que em razão desse porte, dessa conduta lesiva ao erário, estava inviabilizando a concorrência leal, porque, uma vez que não recolhiam os impostos, a empresa Wargo poderia adquirir a sucata por um valor maior e depois vender o seu produto por um valor menor. Na casa de um dos sócios da empresa, Fabrício Aparecido Mendonça, foram encontrados 2,5 milhões de reais em espécie no banheiro. A fraude já teria causado um prejuízo de 100 milhões de reais aos cofres do Estado. Os alvos principais hoje da operação que foram presos são 3 irmãos e acredito que são os sócios de fato da empresa e possivelmente os responsáveis por esses crimes que foram praticados. Os sócios foram presos hoje preventivamente pela Polícia Civil. Agora, nessa primeira fase, eles responderão por crime contra a ordem econômica tributária, pela organização criminosa, a segunda fase pela lavagem de dinheiro. E foi identificado o corpo de uma das 3 jovens mineiras encontradas mortas em um hotel para cachorros em Portugal. Os outros 2 corpos ainda passam por perícia. As 3 estavam desaparecidas desde fevereiro. Essas fotos ajudaram a polícia a identificar o corpo de Tayane Mila Mendes, uma das jovens mineiras que foram assassinadas em Portugal no começo de fevereiro. Detalhes como a tatuagem no pulso foram fundamentais na identificação. O seu Galvani é pai da garota. Ele conta que Tayane viajou para buscar uma vida melhor. Ela falou para minha mãe que ia para lá para comprar uma casa. É muito difícil falar. Que ia comprar uma casa para a avó dela morar com ela. Mas... E assim foi, né? Seguiu esse destino, né? Infelizmente. Em Portugal, a jovem iria morar com Lidiane Neves Santana, de 16 anos, supostamente sua namorada. Lidiane era irmã de Michele Santana Ferreira, que já morava na Europa há 8 anos. Ela estava grávida de 3 meses do seu namorado, Dinay Alves Gomes, o principal suspeito de cometer os crimes. A polícia ainda trabalha com algumas hipóteses para chegar aos motivos que levaram Dinay a cometer os assassinatos. Uma delas, que por ser muito conservador, não aceitava o relacionamento homoafetivo das garotas. Outra versão seria que sua ex-mulher, que mora no Brasil, não poderia saber que Michele estava grávida. Os corpos foram encontrados em um poço com produtos químicos que é usado em um pet shop em Cascais, uma vila da cidade de Lisboa. Com a confirmação da morte da filha, alívio e muita tristeza. O grande problema agora é trazer os corpos das vítimas de volta ao Brasil. O seu Galvani, pai da Tayane, não tem dinheiro para pagar o translado, já que o valor é muito alto. Depois de ter recebido uma proposta ontem do Itamaraty, ele já desistiu de ver o corpo da filha pessoalmente. Faria o enterro em Portugal, fotografaria o enterro de Portugal, identificava o cemitério lá onde ela ia ser enterrada, mandaria a foto para a família que amanhã ou depois, se a família fosse a Portugal, sabia onde que a filha está enterrada. É um absurdo, né? Uma proposta dessa, né? Não consegui trazer o corpo, já que nós somos humildes. Essa é outra indignação não poder ver, pelo menos o caixão, né? Que vem tudo, vem lacrado, né? Se vir, né? E essa indignação que o governo brasileiro negar trazer um corpo das brasileiras, né? Por nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha o caso e informou que o Itamaraty não pode assumir despesas e dívidas de qualquer tipo em nome de um cidadão no exterior. A Solange Santana Leite, mãe das irmãs, realiza várias campanhas pela internet para arrecadar dinheiro e conseguir trazer os corpos das filhas de volta. A meta é chegar aos 20 mil euros, mas por enquanto arrecadou apenas 4 mil. A polícia de Portugal ainda não confirmou que os corpos encontrados são das jovens brasileiras.
Por nota, a Polícia Federal de Belo Horizonte informou que desde maio tramita um inquérito policial para apurar o caso das jovens e que mantém constante troca de informações com a polícia portuguesa para solucionar o crime. Tristeza, né, gente? Os Ministérios Públicos, Federal e Estadual e as Polícias Federal e Militar iniciaram hoje a 8ª fase da Operação Mar de Lama em Governador Valadares, no leste do estado. Luciana Viana tem os detalhes. Boa noite para você, Lu. Qual é o foco dessas investigações em relação a essa operação? Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Já é a 8ª fase da Operação Mar de Lama, né? Essa operação que começou em abril deste ano e de lá para cá, 27 pessoas já foram presas. É uma rede de corrupção em Governador Valadares, né? A mais importante cidade lá do Vale do Rio Doce. Hoje foi a vez da prisão do presidente de um clube de futebol muito conhecido, o presidente do Democrata. De acordo com as investigações, além da prisão dele, foi decretada também a prisão do ex-procurador-geral do município. É o seguinte, a prefeitura deveria repassar 2 milhões de reais para o time de futebol, né? De acordo com contratos e tudo. Mas esse dinheiro, segundo as investigações, foi parar no bolso do presidente do clube e também no bolso do filho dele. Bom, hoje, então, essas duas prisões, a 8ª fase, e vamos aguardar aí, né, as próximas fases dessa investigação, mega investigação. Cada dia um episódio diferente, uma prisão diferente, uma corrupção aqui, outra ali. Mas, infelizmente, a gente fica triste com essa história, não é? Porque é o Vale do Rio Doce, é Governador Valadares, isso não deveria acontecer de jeito nenhum, não é mesmo? Tá certo, obrigado pelas informações, Lu. E olha, uma pesquisa desenvolvida na UFMG pode ajudar no tratamento de pessoas dependentes de álcool. Os cientistas descobriram um gene que pode estar ligado ao vício. Na América Latina, veja só, o nosso país está em 5º lugar no número de mortes provocadas pelo alcoolismo. A vida deste técnico em informática foi completamente destruída pela bebida. Sempre tive problemas com a bebida, desde os 16 anos de idade, que foi minha primeira experiência, meu primeiro porre. Eu já senti que o álcool não era para mim, que eu tinha uma certa alergia. E foi evoluindo, eu frequentava muito aqui a feirinha da Savassi. Eu comecei tomando 4 cervejas, na última vez que eu fui eu já tomei 8 cervejas e meia garrafa de vodka. Então é uma doença que vem aos poucos crescendo e atacando a pessoa no estado físico, moral e emocional. Aos 43 anos, ele chegou no fundo do poço e só saiu depois de procurar ajuda. No dia 15 de junho do ano passado, eu olhei na internet, tinha um grupo Carmo Sion, que era o mais próximo da minha casa, e me ingressei lá. E com o apoio dos companheiros, desde o dia que eu entrei, nunca mais fiz uso da bebida. Hoje a vida dele é bem diferente. Trabalha, consegue juntar dinheiro e o principal, está sóbrio e tranquilo. O alcoolismo é uma doença que atinge quase 6 milhões de pessoas no país. O consumo de álcool pode causar danos irreversíveis no cérebro e em várias partes do corpo. E por isso a doença é alvo de inúmeros estudos. Um deles, realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, pode ajudar no tratamento de dependentes. Nós trabalhamos com camundongo, modelo animal, e durante 16 semanas a gente tratou esses animais com 3 soluções. Uma água, álcool 5% e álcool 10%. A partir daí a gente extraiu o cérebro desses três conjuntos de animais, ou 3 grupos, e a gente conseguiu evidenciar que no grupo que perdeu o controle no uso do álcool, ou seja, o grupo dependente, existia uma quantidade maior de um determinado gene, e esse gene chama LRRK2, e a gente acredita então que esse gene, a partir desses achados, pode estar envolvido no alcoolismo e mais ainda na dependência ou na perda de controle no uso do álcool. O próximo passo da pesquisa é tentar descobrir se esse gene também tem relação com o alcoolismo no homem. E para isso será feito um estudo com humanos. Por que a gente usou o camundongo? Porque ele é um modelo muito semelhante ao homem do ponto de vista genético e biológico. Genético. Os genes que nós temos, o camundongo também tem. Então, se a gente tem esse gene, a gente conseguiu identificar esse gene no camundongo, ele também existe no homem. E agora a pergunta é, esse gene no homem também está relacionado ao alcoolismo? Essa é a próxima pergunta que a gente vai buscar responder.
A esperança é que todo o esforço possa facilitar o tratamento, melhorando o comportamento e a vida do alcoólatra. Isso implica em talvez novas vias medicamentosas ou novas terapias com remédio para o alcoolismo. Esse é a grande janela que está aberta agora para o futuro. Quanto mais jovem a pessoa chegar para fazer um tratamento, mais vai evitar sofrimento e dor, né? E quem sabe esse estudo pode ajudar, pelo menos, a identificar a pessoa que tenha predisposição ao alcoolismo, né? Com certeza, nesse ponto, ajudaria. Certeza. Veja a seguir, Belo Horizonte tem a maior comunidade de startups do Brasil e um evento na capital chama a atenção para o empreendedorismo digital. E ainda o futebol, Douglas Santos se despede do Atlético e no Cruzeiro o segredo para a recuperação no Brasileirão pode estar na zaga do time. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Jornal Band Minas. Oferecimento. Pontual Rent-Car terceiriza sua frota. 2514-0201. Casa e Tinta. Revendedora das tintas Coral. 30 anos de preço baixo. Ligue 3271-4300. É Unimed BH 45 anos. Bem cuidada para cuidar bem de você. Eu precisava voltar para terminar de cuidar dos meus filhos. Roberta é cliente Unimed BH. Aos 33 anos, foi diagnosticada com um tumor na cabeça. Ninguém sabe em que momento da vida isso pode acontecer. Mas todo mundo quer que dê certo, que tudo esteja lá quando for preciso. Unimed BH, 45 anos. Bem cuidada para cuidar bem de você. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. De malas prontas, assista às quartas e sextas no Jornal Band Minas, uma série com incríveis roteiros turísticos do nosso estado. Você vai conhecer novos cenários de tirar o fôlego e ricos em belezas naturais. Vale a pena conferir, às quartas e sextas, 10 para 7 da noite. De malas prontas, oferecimento CEMIG, Minas Gerais, governo de todos. De volta e vamos agora às notícias do futebol. Douglas Santos não é mais jogador do Atlético. O lateral esquerdo, campeão olímpico, foi negociado com o Hamburgo da Alemanha. Com a saída dele, Fábio Santos é o novo dono da posição. Que o Fábio Santos é paulistano, isso dá para perceber pelo sotaque. Substituiu o Roberto Carlos e fortalece ainda mais o elenco. É importante por causa que... Mas até que ele foi bem mineiro ao chegar ao Atlético e aos poucos conquistar um espaço na equipe. E no último dia da janela de transferências do futebol europeu, Douglas Santos, lateral titular do Atlético e campeão olímpico, foi negociado. O pessoal até brinca que eu estava fazendo macumba para ele ir embora logo, né? Eu falei, macumba é quando se faz pro cara machucar, né? Porra, uma macumba dessa ninguém faz pra mim, pra eu ir pra Europa, esses negócios. Fábio Santos chegou em junho, bem antes da negociação de Douglas Santos com o Hamburgo da Alemanha. Seria isso uma prova do bom planejamento da diretoria atleticana? Tem que dar todo o mérito para a diretoria, né? Para a comissão técnica que ficou atenta a tudo isso. E caso não saia, você fica com 2 jogadores na disposição e fortalece ainda mais o elenco. E caso saia, já tem um jogador preparado para assumir a posição. Pelas últimas atuações, o torcedor atleticano parece estar tranquilo com o novo dono da lateral esquerda. Até porque Fábio Santos está acostumado a herdar a vaga de jogadores de seleção. Tive que substituir o Roberto Carlos no Corinthians, né? Então acho que era um desafio muito maior. Que era o meu ídolo, era um cara referência, um cara de nome. A história do Douglas foi muito bonita e agora eu estou tentando fazer a minha história dentro do Atlético, como eu fiz em outros clubes. Vai ser um desafio gostoso de assumir de vez essa titularidade. Eu tenho certeza que posso ajudar muito até o final do ano.
E olha, aos pouquinhos o Cruzeiro vem se recuperando no Brasileirão. Já são 5 jogos sem perder e a média de gols sofridos diminuiu. Isso porque a dupla de zaga escolhida por Mano Menezes está mostrando serviço. E agora a expectativa é de que Bruno Rodrigo e Manuel ajudem o time também na Copa do Brasil. Uma das principais providências tomadas por Mano Menezes em sua volta à Toca da Raposa foi a manutenção da zaga que ele entende como titular. Manuel e Bruno Rodrigo. Deu certo. O time vem tomando menos gols. A gente já vem jogando há bastante tempo junto, todos já se conhecem, já sabem ali as qualidades um do outro, então tem uma certa facilidade aí de entendimento. Tudo bem que o jogo de estreia de Mano no comando da equipe foi contra o Santos e Bruno e Manuel já estavam lá. Derrota na Vila Belmiro por 2-0. De lá para cá já são 5 jogos de invencibilidade e uma partida sem sofrer gols. Por isso, Bruno Rodrigo comemora a permanência do companheiro de zaga que tinha proposta para deixar o clube e ir para o Beşiktaş, da Turquia. É natural que apareçam essas propostas, né, para ele. Acho que um jogador jovem de qualidade, força, velocidade, ele tem muito a crescer ainda, um jogador muito importante para a nossa equipe. Fico feliz dele ter ficado, né? Agora a equipe que vem se reerguendo no Brasileirão vai com mais confiança na Copa do Brasil. Será a estreia de Mano Menezes na competição dirigindo o Cruzeiro, 4º treinador em apenas um campeonato pelo clube na temporada. O Mano já vem acompanhando a equipe aqui no Brasileiro, né? Então não vai ter problema. Eu estou muito admirado com o trabalho dele, está me ensinando muitas coisas aí que eu via diferente, ele está mostrando para mim de uma maneira que eu acho muito melhor, muito mais fácil de acontecer as coisas. Então espero que ele possa ficar um bom tempo aí, porque é um treinador que mostrou muita experiência. É força máxima logo mais, para cima do Botafogo. Quando eu cheguei aqui ainda estavam faltando algumas peças, sim, e eu acho que o Cruzeiro soube contratar muito bem essas peças aí, agregaram muito os jogadores que chegaram, então mostra que nós temos um elenco muito forte e eu tenho certeza que a gente vai brigar aí com muita força aí nessa Copa do Brasil. Quase 2.000 pessoas devem passar pelo Palácio das Artes nos próximos dias para participar de um evento do mundo digital. Belo Horizonte tem a maior comunidade de startups do país. Olha só. Vai me dizer que não ficou com vontade de dar uma volta nesse carro, um clássico de tecnologia do filme De Volta para o Futuro, que fez muito sucesso nos anos 80. E você já imaginou encontrar com Jaspion, outro clássico, dando uma voltinha por aí? Eu e o cinegrafista não resistimos, tivemos que registrar esse momento. Para quem mora em Belo Horizonte, eles estão bem pertinho, ali nos jardins do Palácio das Artes, que recebe a 2ª edição de uma feira digital que só em 2 dias reuniu mais de 1.600 pessoas em busca de conhecimento e ideias para entrar ou crescer no mercado tecnológico e digital. O principal objetivo de estar aqui presente, primeiro, é a questão do network, aprender mais e acabar compartilhando conhecimento com as pessoas também. Eu acho que, para ter essa junção de ideias, eu acho que é importante a gente dividir as coisas que a gente aprende também. Eu acho que vale muito a pena fazer parte desse evento, né? Para Paula, uma das coaches de desenvolvimento pessoal mais conhecidas do país, a internet foi a ferramenta para empreender. A internet foi o meu caminho para conectar com a minha audiência, para encontrar onde estavam as pessoas que precisavam de ajuda, no que eu podia ajudar. Né, e hoje divulgar o meu trabalho, tanto como escritora como coach. E eu me tornei a primeira mulher a fazer um lançamento de R$1 milhão em uma semana aqui no Brasil. Acho que isso foi um marco, não só para a gente como da internet brasileira, mas para a mulher. A gente hoje aqui você vê que é um evento que tem muito homem, mas cada vez tem mais mulher. Em um só lugar, diferentes visões de palestrantes. Tendências futuras, troca de experiências, networking, que levam ao mundo digital. O idealizador desse encontro mergulhou nesse segmento ainda criança, através dos games. Eu acho que o evento, na verdade, ele mistura um pouco desse lance de passado e futuro, de tecnologia, com coisas mais clássicas. A gente está falando de inovação e tecnologia no Palácio das Artes, que é muito clássico, né? Então tem um pouco disso. E também tem várias características do evento que são vindos da nossa personalidade mesmo, de coisas que a gente gosta. Então tem um monte de máquina de games lá, tem o carro, que eu particularmente sou fã do filme e tudo mais, enfim, então é um pouco de tudo isso aí.
Muito legal, né? É o empreendedorismo, não é isso? É, palavra difícil. Depois do intervalo, tem a nossa agenda com as atrações culturais do fim de semana. E tem ainda o Setembro Dourado. A campanha apoia crianças e adolescentes com câncer. Nós contamos essa história daqui a pouquinho. Jornal Band Minas. Oferecimento. Pontual Rent-Car terceiriza sua frota. 2514-0201. Casa e Tinta, revendedora das tintas Coral. 30 anos de preço baixo. Ligue 3271-4300. É Unimed BH, 45 anos. Bem cuidada para cuidar bem de você. Chegou o mês do aniversário premiado Super Varejista. E nesses 5 anos, você tem vários motivos para comemorar. A cada R$60 em compras, você ganha um cupom e concorre a prêmios sensacionais. São 2 carros, 3 motos e 55 smartphones. Tá esperando o quê para encher o carrinho? Vem correndo pra cá. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Aniversário premiado Super Varejista. A estrela dos preços baixos. Novidade Unilavras, curso superior em 2 anos. Educação à distância com muitas vantagens para você. Mensalidades a partir de R$ 259. Educação à distância é Unilavras. Atenção, chance única para você sair do aluguel e morar numa super localização da Pampulha. Com mensais a partir de R$ 199. Mande já um WhatsApp para a tenda no 994011001 e more no melhor Minha Casa Minha Vida de BH. Lazer completo no Santa Amélia. E mais, mandando agora, a tenda te dá um desconto de 10 mil, além de um subsídio do governo de até R$25 mil. Com a tenda você sai do aluguel. WhatsApp 994011001. De segunda a sexta, 11 da manhã. Dá uma olhada nesse recado. Renata Pan entra em campo com as principais notícias do mundo da bola. Recheadas de informações aqui no programa. Lugar de craque é no Jogo Aberto. Hora de você programar o seu fim de semana. Matheus Arvelos, boa noite. Quais são as atrações de hoje, hein? Olá, boa noite a você que acompanha o Jornal Band Minas nesta quinta-feira. A minha primeira dica vai fazer você voltar no tempo. É o musical Mamonas, que você já acompanha aí um pouquinho comigo. Há 20 anos, 5 jovens de Guarulhos, no interior de São Paulo, viraram a música brasileira de ponta cabeça. Em uma carreira meteórica, os Mamonas Assassinas fizeram história e ficaram conhecidos pela música irreverente, com letras bem-humoradas, até que o acidente trágico com o avião que caiu interrompeu a vida dos músicos. Eles deixaram saudades, é claro, e agora essa peça que entra em cartaz nesta sexta-feira vai contar um pouco de toda a história do grupo. No enredo, os Mamonas são convidados pelo Anjo Gabriel para uma missão e juntos eles mesmos vão falar quais são os segredos do sucesso, como conseguiram atingir o grande público na base da persistência. É claro, quem for ao teatro vai ouvir todas as músicas da banda. Depois de 3 meses em cartaz em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, com um público de mais de 30 mil pessoas e o sucesso de crítica, chegou a nossa vez da gente se divertir muito e nos emocionarmos com essa produção. Sexta e sábado, às 9 da noite, no domingo, às 7, no Grande Teatro do Sesc Paládio. Ingressos a partir de R$ 50 a inteira, no site que aparece na tela. Ainda falando de música, tem o show do Teatro Mágico no BH Hall no sábado. Desta vez, a banda traz a apresentação de Ale Hop, que segue a linha performática que consolidou o grupo no Brasil. Para quem não conhece, a banda inovou, misturando a música com artes performáticas, circenses. O show é bem legal e começa às 10 da noite. As entradas custam a partir de R$ 75 a inteira. E no cinema, os destaques para a estreia de Star Trek Sem Fronteiras. O novo filme da franquia conta a história de uma nova aventura intergaláctica. Após enfrentar uma ameaça desconhecida e misteriosamente perigosa, a tripulação de Enterprise acaba dividida ao cair em um planeta de uma região distante da galáxia. Enquanto eles vão procurar uma maneira de voltar para a Federação, ainda vão impedir os planos do maligno Krall. Para quem é fã da série, já vou adiantar que o filme arrancou aplausos da crítica, que inclusive tem dito que desta vez os diretores conseguiram voltar a história ao eixo, depois de um filme que não agradou tanto o público em 2013, que foi o Além da Escuridão. E a trilha sonora também está muito bem avaliada, viu? Vale a pena, corre na sala de cinema mais próxima. Gente, um show com efeitos especiais, um enredo tentador
e todas as salas de cinema já contam com esse filme a partir de hoje. Com apresentações no sábado e também no domingo, o ator, diretor, roteirista e escritor Pedro Cardoso chega ao Grande Teatro do Palácio das Artes e traz para o público o espetáculo O Alto-Falante. O monólogo retrata uma crise de identidade de um homem que teria sido provocada pela perda do emprego, da esposa, da casa, pelo mau funcionamento de um telefone. Vocês acreditam? O texto mistura oscilações entre a aflição e situações de riso, coloca o público diante do sentimento de solidão e faz uma referência à esquizofrenia e ainda revela aí o quanto que a gente não consegue dominar os nossos pensamentos. Bem diferente esse enredo, né? Uma peça com certeza muito interessante. Apresentações sábado às 9 e domingo às 7 da noite. Ingressos a partir de R$ 80,00 a inteira. E antes de você sair correndo para aproveitar o fim de semana, uma última sugestão para quem quer rir muito. O humorista Marvio Lúcio, nosso carioca do Pânico na Band, está aqui em BH para apresentar o seu stand-up comedy. Ele comanda o show recheado de piadas sobre a corrupção, satirizando a situação política e econômica que o país vive hoje. E várias outras questões que são debatidas com muito humor e irreverência pelo carioca. A apresentação única às 9 da noite. Ingressos a partir de R$ 60,00 a inteira. É isso aí, gente. Essas foram as minhas dicas para você curtir esse descanso aí. Aproveite muito a cena cultural de Belo Horizonte. Eu volto na quinta-feira que vem, cheio de novidades, tá? Tchau. Tá certo. Valeu, Matheus. Hospitais de Belo Horizonte, associações e casas de apoio a crianças com câncer e os maiores times de futebol de BH se uniram na campanha Setembro Dourado. A ideia é chamar a atenção para os principais sintomas e sinais do câncer infanto-juvenil e incentivar as crianças que estão em tratamento. Na capital mineira, o lançamento foi na Santa Casa. Representantes de várias instituições estiveram presentes. O superintendente-geral do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte falou da importância do Setembro Dourado. O objetivo é conscientizar, motivar e estimular as pessoas a conhecer a importância da ajuda na cura e no tratamento das crianças com câncer. No lançamento, por várias vezes se falou em união, a força de todos juntos para fazer a diferença. E dá uma olhada nos mascotes do Atlético, Cruzeiro e do América juntos, posando para foto. Além deles, representantes dos 3 maiores times de Minas, inclusive o lateral direito Mike do Cruzeiro, também participaram da solenidade. A Santa Casa de Belo Horizonte é um dos 15 hospitais que mais realizam sessões de quimioterapia no Brasil. E para fazer com que o índice de cura aumente, é muito importante o diagnóstico precoce. A questão do diagnóstico precoce, ela vai desde a identificação dos sinais e sintomas, né, o acesso fácil e adequado aos meios de saúde para se confirmar esse diagnóstico, né, acesso a um diagnóstico preciso, porque é importante a gente ter um diagnóstico preciso desse paciente para tratar ele adequadamente, né, e direcionar o tratamento para as necessidades daquela doença naquele paciente. A Santa Casa de Belo Horizonte tem números altos no tratamento contra o câncer infantil. 47% dos procedimentos de quimioterapia são para pacientes com até 18 anos. E hoje teve visita na pediatria. Os mascotes fizeram a alegria da criançada. Um gesto pequeno, simples, mas que ajuda a resgatar sentimentos perdidos pelas crianças. O pequeno Gabriel tem apenas 4 anos e ele já está aqui há mais de um para tratar o fígado. A Kátia, sua mãe, passa praticamente o dia todo no hospital. Ela ressalta a importância de conscientizar sobre a doença. Eles ficam bem felizes, né? Porque às vezes não tem nada para alegrar, mas aí quando vem assim eles ficam bem contentes. Porque geralmente eles ficam mais aqui do que em casa. Costuma ficar em casa 1 semana, 2 semanas e o resto do mês, 1 mês, 2 meses aqui. Foi preso em flagrante um homem suspeito de divulgar pornografia infantil e abusar de crianças. Eu volto a falar com a Luciana Viana, que tem os detalhes dessa história para a gente, Luciana. Pois é, André, esse homem preso pela Polícia Federal hoje não teve a identidade divulgada. Ele que foi preso por abuso sexual contra criança e também por divulgar na internet imagens de pornografia infantil. Agora, esse homem já havia sido preso em 2010, ficou 2 anos detido, foi solto e a polícia que estava monitorando identificou que ele voltou a praticar estes crimes. Bom, o prendeu novamente e a gente espera, né, que agora ele fique na cadeia. Segundo a polícia, se somar aí as penas, né, correspondentes aos crimes que ele cometeu, ele pode pegar até 40 anos de prisão. Que realmente fique esses 40 anos na prisão para que não volte a cometer esses crimes hediondos, né, estupro de criança e a divulgação de pornografia infantil nas redes sociais.
Realmente, Luciana, é um absurdo muito grande, né, Gisele? Agora, o que é sorte agora, que com tanta tecnologia disponível, né, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas são encontradas, elas são rastreadas. A polícia já consegue rastrear e sabe, sim. Quer dizer, a tendência é cada vez mais que a polícia consiga realmente identificar esse tipo de pessoa. E a nossa edição de hoje termina aqui. A gente volta amanhã às 10:07 com as notícias aqui do nosso estado, no jornal Band Minas. Fique agora com o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.